Calçade. Na rota da Libertadores, você conseguiu corrigir alguns problemas defensivos que o Santos tinha e teve no Neymar aquele garoto na fase espetacular e vai embora. Mas tinha um jogador que a esperança é que ele voltasse bem, pelo menos a caminho de ficar bem, porque quem volta de uma contusão de 7 meses, no caso do Paulo Henrique Ganso, não volta bem, volta em recuperação. Queria que você me dissesse pra gente e analisasse que momento você vê do Ganso dessa recuperação, se ele também está sofrendo com tudo isso, com todo esse falatório, a vida dele que está em jogo também, de sair, de ficar, e se ele precisa, na sua visão, participar mais do jogo, ter uma participação mais coletiva, além da individual, que a gente sabe que ele pode decidir o jogo com um passe. É verdade, você tem razão, somente na participação, eu tenho conversado muito com ele, eu acho que também prejudicou demais esse negócio dele de transferência, essas indecisões, porque você fala uma coisa, os empresários falam outra, o clube fala outra, e o jogador, com certeza, o jogador de futebol, ele não pode ter uma muleta que a gente fala, ele não pode ter nada que ele possa pegar como desculpa. Se tem alguma coisa, ele se entrega, ele não faz o 100%. Então ele tem que estar livre de tudo para jogar futebol, né? E o Ganso agora que vai começar a ficar livre, pelo que ele falou, né? Já decidiram praticamente que ele vai ficar. Mas é importante ele participar um pouco mais. Ele não pode só ser... Acontece também que no nosso país, a gente tem algumas coisas também que fala, bom, agora esse é o número 10 que a gente queria, o cara que, pô... Só que isso eu converso muito com ele, só esse negócio de procurar a última bola, o último passe, que é bonito, que é, pô, plasticamente é muito legal, só isso não dá pro número 10. Eu insisto muito com ele, outro dia ele entrou contra o Ceará, na área, ele quase fez o gol, ele perdeu um gol incrível, mas eu gostei que pelo menos ele entrou dentro da área. O número 10 tem que entrar, tem que participar, né? Ele não pode ser só o armador, mesmo porque hoje quem são os grandes armadores dos times de todo mundo são os volantes. Mudou o futebol. Os volantes são os melhores armadores de todos os times do mundo, porque se joga diferente hoje. E o número 10 é o cara que encosta no centroavante. A gente foi muito claro agora, Alemanha e Brasil. O número 8 era o segundo atacante. Mas ao mesmo tempo ele vinha no meu campo para buscar. Mas ele abria todo o espaço para os volantes, porque quem arma a Alemanha não são os meias, porque não tem meia, porque joga com 2 pontas. Então quem arma mesmo são os volantes. E para isso, ele tem que sair um pouco dali, ele tem que infiltrar um pouco, né? Porque a marcação é muito forte, né? E isso eu estou insistindo muito com ele. Ele tem que sair do lugar que ele fica ali, porque ali, se eu pôr um Adriano ali perto dele para marcar ele, como todos jogam na Sul-Americana, principalmente na Libertadores, os times são muito mais fáceis de marcar, porque você identifica eles, são 2 pontas, um centroavante enfiado e um atrás do centroavante, que é sempre o pensador, que sempre é o cara que vai desequilibrar, que é o 10. Você pega, põe um homem ali, você acaba com o time, você acaba com as ligações do lado do campo, você acaba com o centroavante, fica morto, né? O Santos foi muito bem nisso, nessa Libertadores, porque identificou muito o problema do adversário e marcou. Então eu acho que o Ganso tem que mudar um pouco a maneira de jogar, em relação a não só passar. Ele tem que chegar dentro da área para fazer gols. Você falou, só para não fugir de uma expressão que você usou, nós esprememos demais os caras. Verdade. O que é, para os nossos fãs podem entender, o que é o espremer demais, depois você tem que dar uma arrefecida, tem que tirar um pouco o pé, com espremer demais em que sentido, né? Em que tipo de exigência? Em todo sentido, concentração longa, né? Treinamento forte demais, né? Muita cobrança, né? Demais, até além da conta, porque tem que ser assim, porque para você ganhar uma competição como nós ganhamos, o cara tem que passar por algum tipo de sofrimento, dores, o cara tem que ter dor, porque o cara que sai no campo tranquilo, vai pro vestiário sem nenhum tipo de dor, é porque não foi tão assim exigido na Libertadores. Então é isso, é concentração demais, treinamento demais, né? E conversa demais com o jogador, conversa demais. Então isso, a parte, não tanto a parte física, mas a parte emocional, ela é muito desgastante, porque é o tempo todo, cara, é o tempo todo cobrança, é o tempo todo reunindo os caras e explicando para eles o que vai ser o próximo jogo. É o tempo todo, os caras estando lá junto na concentração, que é para mim a pior coisa do mundo, mas tem que ter, porque senão o cara sai dali, tem 1000 compromissos, ele tira o foco. Então o técnico tem que espremer. Então isso é espremer um jogador. É o limite de o cara não ter nada, não ter nem ir para casa, ficar quase que 90% dentro do clube, o treinador falando. Falou de novo aqui de compromisso. Minha pergunta do PVC foi legal.
Um tempo atrás, uns anos atrás, estava conversando com o Filipão. Me ajuda aí. O Real Madrid tinha o Beckham, tinha o Ronaldo, tinha o Figo. Qual eram outros galácticos que tinha, você lembra? 2004, Roberto Carlos. Chegou a ter o Zidane. Zidane. Bom, não, é isso. Que o Filipão falou isso, ele falou, pô, é muito mais ou menos, né? Ele falou assim, é muito compromisso com esses que eles têm. E até ele falou assim, tinha que ter um preparador para cada um. Porque o cara pega um aviãozinho, vai lá para Londres, vai fazer um anúncio numa camisa, outro vai para não sei onde e tal. É uma pergunta estranha essa que eu vou te fazer, contraditória. Então, para um time, não seleção, para um time hoje ter jogadores como esse, caros, não vale a pena ter muito? Eu acho o seguinte... Por causa disso, de compromisso. Eu acho que você vê, a gente... Essa é uma coisa. E aquele Real não ganhou pouca coisa. Não ganhou muito pouca coisa. Mas a gente percebe, e eu tive até lá um amigo no Real Madrid que ficou um tempo lá agora observando o treinamento e conversando com o próprio Mourinho, né? E querendo saber como é que é lidar com esses caras todos e por que, né? Não se treina tanto, sabe? Esse tipo de coisa que aqui no nosso país não dá para pôr em prática, né? E ele explicava muito que o negócio dele é muito lá dentro do campo mesmo, a parte tática aqui, porque eles são diferentes, os europeus são um pouco diferentes da gente, sei lá. Eu acho que aqui a gente confunde um pouco as coisas. Esse lado fora do campo a gente confunde um pouco com lá. Eu acho que os caras lá têm a cabeça mais feita em relação a isso. Sabem separar as coisas, né? Claro que esse Real Madrid não ganhou, mas, pô, era um time espetacular de se ver jogar, porque se juntou lá os melhores do mundo, né? Mas eu acho que é a formação. Eu acho que a educação é diferente. Eles estão mais acostumados a esse tipo de coisa e a gente não. A gente confunde um pouco as coisas. Quando a gente tem um pouco mais de espaço, não só os jogadores. Porque hoje tá difícil para trabalhar, porque a gente não trabalha só jogadores, a gente trabalha um monte de gente. Porque atrás do cara tem um monte de gente. Então, o cara chega lá com uma perua de gente lá, cara. Então é difícil demais hoje em dia, entendeu? Então eu acho que lá eles estão mais preparados que a gente em relação a isso. Muricy, a gente viu na tua apresentação agora há pouco uma fala sua em que você dizia, não gosto muito de conversinha, não. Conversa, você impõe limites mesmo com o jogador, a gente conhece o seu trabalho. E você citou papos com o Paulo Henrique Ganso. Esse time do Santos, principalmente Ganso e Neymar, são jogadores que exigem mais conversas, por serem ainda jogadores em formação, assim, se a gente comparar com outros times em que você trabalhou, você tem até mais prazer, necessidade e prazer de conversar com esses caras? Porque eu acho o seguinte, eu acho que time que faz muita reunião, porque alguma coisa que faz está errada, né? Time que reúne toda hora para conversar é porque alguma coisa não está certa. Eu acho que tem que ter tem que ter uma linha de trabalho, cada um tem a sua, né? Explicar o que vai ser, o que não vai ser, e aí deixar, porque não é escolinha, cara. Todo dia, você tem que chegar no horário, você tem que comer, você tem que isso aqui não é escolinha, cara. Isso aqui é lugar que se você recebe bem, você tem, né, uma boa condição de trabalho, você tem que dar resultado, cara. Eu acho que o futebol hoje tem que ser muito objetivo, né? Eu te pago bem, você tem que dar um resultado para mim. Claro que parece que uma coisa que sai daquela coisa legal do futebol, do amor ao futebol, também tem amor do futebol. Só que hoje está um grande negócio, então você tem que exigir isso do jogador. Ele tem que dar resultado, cara, entendeu? E para isso você tem que cobrar. Só abraçar o cara, só beijar o cara, só falar que você é o melhor do mundo, não adianta nada. Você tem que ser muito correto com o jogador, tá? E eu acho sim que esses jogadores precisam mesmo de conversa, porque são meninos, e eu agora estou no Santos, estou percebendo, os caras são jogadores, são popstar, cara. Se você vê que o Santos chegar nos aeroportos, é uma coisa impressionante. E como é que é a tua abordagem com esses meninos? Eu volto a repetir, como eles têm muita gente que cuida da vida deles fora do campo, eu procuro cuidar dentro do campo. Falar, né, o que é futebol para ir dentro do campo, né? Como é que tem que jogar, como é que tem que posicionar, por exemplo, o Neymar, quando ele vem no papel de... porque tem hora que ele é meio inquieto, que ele está lá marcado, ele vem para dentro vem no meio campo buscar a bola dos volantes, ali é papel de transição, ele não pode estar ali brincando, driblando, porque é complicado. Esse tipo de coisa dentro do campo para eles, entendeu? E falando, cara, dando exemplo de jogadores, como é que vai acontecer, porque aqui agora tá tudo festa, tudo bonito, mas porque eu digo fácil. Que fora do campo, esses mesmos jogadores tiveram problemas de indisciplina, até o Paulo Henrique Ganso no ano passado, com o Dorival,
o Adilson também não conseguiu ter domínio sobre isso e você está conseguindo. Não houve até agora nenhum problema de indisciplina com você. Ainda não. Por isso, porque eu acho, veja bem, eu acho que é papel do técnico, né, a parte da disciplina. Né? Deixar bem claro para os dirigentes, olha, vocês dirigem o clube e eu vou dirigir o time. Porque o que acontece, às vezes, no futebol, o cara tem uma atitude, o treinador, aí ele vai ali correndo no jogador, vai no dirigente, não, quem sabe como é que é. O técnico não, o técnico fala muito não, e os outros falam muito sim. Então a gente separa muito. Então o grupo está muito perto de mim, né? Eu fico muito com eles, né? Eu praticamente quase passo a semana no CT, quase que eu moro lá, né? Porque para mim é mais fácil ficar lá, porque tem boa alimentação, é bom lugar. Claro que eu fico muito sozinho porque vai todo mundo embora. Mas é um lugar que eu gosto e... Então os jogadores também sentem a sua presença também, a minha maneira de ser também, né? Eu sou muito claro com eles, eu não fico enrolando o jogador. O que eu tenho que falar, eu chamo o jogador e falo para ele. Eu não mando alguém falar. Né? O jogador não gosta disso, né? Que você vai para o dirigente, ou vai para a imprensa, ou vai para algum lugar para atingir. Não, eu chego no jogador e falo para ele. Né? Então a gente tem uma coisa até agora, está indo bem porque é uma coisa muito franca. Todas as vezes que eles têm alguma dúvida, tem alguma coisa a falar, eles vêm falar comigo. E eu mesma coisa com eles. Então, isso aí a relação está sendo ótima, mas com certeza o jogador tem que ter limite, porque hoje é muito difícil. Os jogadores hoje do Santos realmente são muito importantes, são muito famosos. Muito bem, só vou te pedir uma licença que eu preciso fazer o primeiro intervalo no Bola da Vez, PVC. Já, mas o papo tá bom. Nós recebemos hoje Muricy Ramalho, técnico do Santos, nosso convidado desta semana do Bola da Vez, programa que você pode participar no espn.com.br/Bola da Vez. Vamos para um rápido intervalo, já a pergunta do PVC.